Olha, nos últimos anos a gente viu uma explosão, né? Uma nova classe de medicamentos para perda de peso, tipo o Ozempic, o Wegovy, virou um verdadeiro fenômeno cultural. O interesse é gigantesco e, vamos combinar, os resultados parecem quase um milagre. Mas para entender essa revolução de verdade, a gente precisa ir além das manchetes. Fica a pergunta: qual é a ciência por trás de uma eficácia tão impressionante? Bom, vamos mergulhar nisso agora. E essa história, curiosamente, não começa num laboratório. Ela começa dentro do nosso próprio corpo, com um sistema de sinalização hormonal que é, assim, incrivelmente inteligente para regular o nosso apetite. O grande protagonista aqui é um hormônio chamado GLP-1. Pensa nele como se fosse um mensageiro natural do corpo. Ele vai até o cérebro e basicamente diz: Ei, tá tudo bem por aqui, já estamos satisfeitos, pode parar de comer. E de quebra, ainda ajuda a regular o açúcar no sangue. E o processo em si é fascinante. Quando a gente come e os nutrientes chegam lá no intestino, existem umas células especiais, as células L, que percebem isso e liberam o GLP-1. Esse sinal então viaja, tanto pela corrente sanguínea quanto por neurônios, espalhando essa mensagem de saciedade. Parece um sistema perfeito, não é? Só que a natureza colocou um desafio fundamental no meio do caminho, que limitou o potencial desse sinal por muito, muito tempo. É isso aí. Essa é a meia-vida do GLP-1 natural no nosso corpo. Apenas 1 ou 2 minutos. Ele é destruído, assim, muito rápido por uma enzima chamada DPP-4. Mal dá tempo da mensagem ser totalmente recebida, sabe? O sinal é forte, mas ele é absolutamente breve. Então, o grande pulo do gato da inovação farmacêutica foi justamente esse: encontrar um jeito de fazer esse sinal de saciedade durar muito, mas muito mais tempo. E a solução foi simplesmente genial. Em vez de usar o GLP-1 que o corpo produz, os cientistas desenvolveram moléculas sintéticas, os chamados agonistas de GLP-1. Elas se encaixam nos mesmos lugares, mandam o mesmíssimo sinal de saciedade, só que com uma diferença crucial: foram modificadas para resistir àquela enzima, a DPP-4. E o resultado? Um sinal que dura horas ou até dias. E essa inovação, claro, deu início a uma verdadeira corrida. Desde a aprovação da Exenatida lá em 2005, a gente viu uma sucessão rapidíssima de medicamentos cada vez mais potentes, com ação cada vez mais longa, até chegar nessas terapias que dominam as conversas hoje em dia. Certo, essa é a teoria. Mas e na prática? Quais foram os resultados no mundo real? Bom, os dados dos estudos clínicos são, para dizer o mínimo, impressionantes. Se a gente pegar a liraglutida, por exemplo, a diferença já era gritante. Os dados mostram que mais que o dobro das pessoas que tomaram o remédio atingiram uma perda de peso significativa em comparação com o placebo. Isso já foi um avanço em tanto. Mas aí veio a semaglutida, e os resultados foram para outro patamar. Essa trajetória da perda de peso ao longo de quase 70 semanas mostra bem o poder dela. A linha do placebo fica ali, quase reta, enquanto a da semaglutida, bom, ela simplesmente despenca. A redução média de peso para quem tomou semaglutida foi de quase 15%. Agora compara isso com só 2,4% no grupo placebo. A diferença é brutal e mostra bem o poder dessa nova geração de medicamentos. Mas essa eficácia toda não vem só de reduzir a fome. A ciência mais a fundo mostra que esses medicamentos, na verdade, atuam numa rede muito mais complexa dentro do cérebro. O nosso cérebro não tem só um botão de liga e desliga para a fome, sabe? Ele tem pelo menos 3 grandes sistemas que controlam nossa relação com a comida. O sistema autônomo, que cuida da fome fisiológica, da sobrevivência, o sistema de recompensa, que lida com o prazer de comer, com o desejo, e o sistema executivo, que é o nosso CEO, responsável pelas decisões e pelo controle dos impulsos. E aqui está o segredo do sucesso. Os agonistas de GLP-1 não mexem só com o sistema da fome para avisar que o estômago está cheio. Eles também parecem diminuir a recompensa, aquele prazer extra que a gente sente com certas comidas, e, ao mesmo tempo, fortalecer o nosso controle executivo. É tipo um ataque em 3 frentes para mudar o comportamento alimentar. Ou seja, a ação do GLP-1 é incrivelmente ampla. Ele mexe com a velocidade que o estômago esvazia, com a liberação de insulina no pâncreas e, como a gente viu, com várias áreas do cérebro. É um efeito dominó pelo corpo todo, com tudo conspirando para reduzir a ingestão de calorias e melhorar o controle do metabolismo. Só que toda essa intervenção poderosa levanta uma questão fundamental sobre a natureza do tratamento.
Os estudos são bem claros. Quando a medicação para, os mecanismos biológicos que levam ao ganho de peso voltam com tudo. O peso perdido tende a ser recuperado. E isso nos deixa com uma pergunta que pode mudar tudo. Em vez de enxergar esses medicamentos como uma cura rápida, talvez a gente deva começar a vê-los como um tratamento contínuo para uma condição crônica, da mesma forma que se trata hipertensão ou diabetes. A ciência abriu uma porta completamente nova, e agora a grande discussão é sobre como vamos atravessá-la no longo prazo.